Então esse é o Johnny, a pessoa de quem a gente está falando. Essa é a Safira, a filhotinha que a gente adotou faz 2 meses. A Safira completou 6 meses agora. Talvez esteja entrando no cio e a gente vai poder castrar. Então é isso, amor. O que você quer falar pra gente encerrar esta temporada? Bom, 29 anos, de repente desmaia, umas semanas depois descobre que tem câncer no cérebro ainda, e que o tratamento vai passar da conta de milhões. E o que a gente faz agora? Não tem muitos caminhos, né? A gente vai e segue em frente. E é isso aí. Chegamos ao 7º episódio dessa série sobre o nosso câncer. O que a gente tem até agora, então? Foram feitas 7 ressonâncias magnéticas do crânio, 2 em 2017, 2 em 2018 e 3 em 2019. Mesmo após todas essas etapas do tratamento, uma parte do que vem no laudo de cada uma dessa ressonância é igual para todas elas. Então eu vou falar um pouco aqui sobre o que a gente tem de igual e o que a gente tem de diferente. O laudo diz que é uma lesão, medida 4,5 por 4 por 4 centímetros. Essa lesão tem íntima relação com os segmentos M1 e M2 da artéria cerebral média direita. Não é bacana essa íntima relação, ninguém quer, né? Mas esses segmentos estão pérvios, ou seja, estão abertos com calibre preservado. Efeito expansivo caracterizado pelo apagamento dos sulcos corticais e da fissura silviana adjacente. Então, eles consideram que é expansivo, como a gente já conversou, porque os sulcos, que são, quem já viu desenho ou série, enfim, já viu um cérebro, tem ali aquelas, isso são os sulcos, né? E aí, então, pela imagem, esses sulcos aparecem apagados ou embaçados, e aí ele aparece dessa forma. Efeito expansivo caracterizado pelo apagamento dos sulcos corticais e da fissura silviana adjacente, que é um sulco maior que separa lobos do cérebro. Discreta compressão do ventrículo lateral direito. Não se observam áreas com aumento significativo do volume sanguíneo cerebral relativo ao estudo perfusional. Então isso aparece em todas as ressonâncias. Então mesmo depois do procedimento cirúrgico, da radioterapia, da quimioterapia, existe uma mancha com essa mesma característica, com esse mesmo tamanho. E o que os médicos passam pra gente é isso, teve uma intervenção cirúrgica e ali tem um espaço, tem um resultado dessa intervenção que vai ficar ali para sempre. Então todos os exames que ele fizer vai aparecer essa mancha. Então não é um câncer, foi uma coisa que a gente descobriu ao longo do tratamento, que alguém vai chegar pra gente e falar, olha, você está curado, parabéns, você venceu o câncer. Então a gente acredita que ele venceu o câncer e é um astrocitoma. Astrocitoma é um câncer que tem altas chances de voltar, pelo que a gente pesquisa, né? E os neurologistas lá no comecinho já falaram, olha, isso é uma coisa que ele vai fazer todo um tratamento, pode ser que daqui a 10 anos ele tenha que passar por tudo isso de novo. Então a gente já sabe que tem chance de voltar e a gente vai acompanhar pelo resto da vida. A intenção é que se começar a voltar, a gente pegue no pulo, a gente pegue no comecinho e o tratamento possa ser menos agressivo e mais eficaz. Então a ideia é que a gente vá fazendo esses exames periodicamente para ver se não muda esse padrão, se vai seguir esse mesmo tamanho, com essas mesmas características. Agora, tem algumas mudanças entre um exame e outro, né? Lá nos exames de 2017, aparecia neoplasia primária do sistema nervoso central de baixo grau, uma lesão expansiva, sólida. Então, esses achados já são diferentes do que a gente vê, por exemplo, nas últimas, que já vão mostrar pra gente sinais de manipulação cirúrgica, craniotomia temporal, que foi o procedimento pelo qual ele passou.
E aí aparecem algumas outras informações. Pequena área de encefalomalácia gliose com ecsérise, X. Perda de tecido cerebral por remoção cirúrgica. E isso é uma coisa que aparece em todas as ressonâncias dele após a cirurgia. Depois da rádio e da químio, apareceram algumas informações. Pequena área de realce anômalo, 1.1 por 0.6 centímetros, favorece a possibilidade de ações decorrentes de alterações decorrentes da terapêutica. E aí depois essa área redução da área de realce anômalo para 0,6 centímetros de diâmetro. E depois da cirurgia de céu da boca já não se menciona mais isso nas ressonâncias magnéticas, ou seja, não aparece mais nada nos exames que ele faz. E na última ressonância magnética que ele fez, que foi dia 27 de dezembro de 2019, quando ele estava internado por conta da última convulsão que ele tinha tido, foi uma ressonância magnética que foi antecipada, ele só faria agora em 2020, mas ele acabou fazendo por conta da convulsão, de estar internado em vigilância neurológica. E aí ela traz um ponto que me chama um pouco a atenção, que é aumento do turnover de membranas celulares, bem como picos de N-acetil aspartato e suas relações, denotando redução da população neuronal viável. Então esses exames, eu estou acessando eles todos agora em abril de 2020. Antes, para você ter acesso aos exames, você tinha que fazer a solicitação lá no ICESP e enfim, a gente acabava tendo essas informações por meio do médico. Ele fazia o exame, sempre depois de um exame tem uma consulta e o médico vai dizer pra gente, mudou alguma coisa, não mudou, como tá, como não tá. Como ele fez esse último exame dia 27 de dezembro, depois disso ele já, o neurologista avaliou, a oncologista avaliou e disse que tá tudo bem dentro do esperado, então a gente segue por aí. Agora que a gente está em quarentena aqui do coronavírus, né? Eu descobri como acessar esses exames pelo sisteminha do HC, do Hospital das Clínicas, e eu baixei todos eles e fiquei lendo e relendo para tentar entender o que diferencia de um exame para o outro, o que a gente pode esperar daqui para frente. Então essa é a interpretação que eu tenho de tudo isso. Após o final da quimioterapia em abril de 2019, a maioria dos exames, as plaquetas e as hemoglobinas não deram normal. Eu tenho datas de exames de sangue com a medida da plaqueta e da hemoglobina, comparando com o padrão. De abril para cá, continuou um pouco abaixo, não normalizou dentro do que seria o padrão. O Johnny faria um exame de eletroencefalograma no dia 24 de março de 2020. A intenção desse exame era para a gente tentar identificar qual é o escape, né? O que desencadeia qual o gatilho que desencadeia a convulsão, né? Por que ele está tendo essas convulsões? É um exame que ele teria que ter privação de uma noite de sono antes de fazer o exame, e eu estava bem ansiosa para ele fazer esse exame. O neurologista pediu dia 24 de 10 de 2019, e só conseguiu ser marcado para 24 de março de 2020. E aí agora em abril ele teria o retorno com o neurologista para a gente ver o resultado desse exame. Teria porque estamos em meio à pandemia do coronavírus, que é o responsável aí pela Covid-19. Então os exames e as consultas foram todos adiados e o Johnny segue em quarentena aqui em casa. O Johnny, portanto, ele faz parte do grupo de risco. A gente sabe que aqui no Brasil é um privilégio a gente poder se dar um luxo de estar em quarentena, de estar em isolamento, protegido aqui em casa. E estamos indo para 30 dias sem sair de casa. Eu saí de casa 2 vezes para fazer compras. Não quis pedir, porque eu acho que é um pouco exploração enfim, princípios meus, né? O entregador também tem família, também merece estar na casa dele, embora esteja difícil para todo mundo e as pessoas precisem, muitas pessoas no Brasil estão precisando trabalhar. Enfim, dá uma discussão aí para muitas horas, mas fiz essas 2 compras e vou falar um pouquinho até de como foi esse mecanismo para a gente tentar protegê-lo da melhor forma possível.
A lista de compras é preparada antes e de acordo com a ordem dos produtos distribuídos no mercado para circular o mínimo possível. Então eu já conheço os mercados que eu frequento e eu já tento montar uma logística para ficar lá dentro o mínimo de tempo possível. Eu priorizo comprar frutas, verduras e legumes mais verdes para eles durarem bastante tempo e eu conseguir ficar pelo menos 2 semanas sem sair de casa. Não levo celular, relógio, aliança e nenhum acessório. Evito o elevador e não entro se houver outra pessoa. Se precisar trocar de luva, eu retiro puxando pela parte externa e uso álcool gel nas mãos. Então eu saio de casa com máscara de tecido, que eu mesma fiz, com 2 camadas de tecido de algodão, luvas plásticas e óculos. Não toco no rosto nem na máscara e não uso transporte público. Ao chegar em casa, eu retiro os sapatos fora e vou direto para a lavanderia. Deixo tudo no chão. Lavo bem as mãos e antebraços com sabonete, limpando também a torneira e o tanque. Retiro a máscara segurando pelo elástico e os óculos. Higienizo as embalagens com álcool líquido ou água e sabão. Separo frutas, legumes e verduras para deixar de molho na água com hipoclorito e coloco as sacolas na janela. A gente tem tela na janela, as sacolas ficam quarentenando lá na janela. Retiro a roupa e coloco na máquina de lavar. Vou para o banho, onde lavo também os cabelos, o lacinho do cabelo e o box do banheiro. Procuro deixar as compras quarentenando alguns dias no móvel da lavanderia. Lavo as mãos ao tocar nas embalagens. Só saio de casa quando é mesmo necessário. Até o pão que eu estou fazendo aqui em casa. Então, precisei sair mesmo com esse intervalo aí de 15 dias, né? Seria bom que o nosso sistema único de saúde, o nosso SUS, não entrasse em colapso, que fosse possível dar conta do atendimento de todo mundo que tá sofrendo por ser acometido com esse vírus e que desenvolveu a doença, sendo grupo de risco ou não, está em estado grave, precisando de respiradores. Então, quanto mais devagar isso se multiplicar, melhor, e por isso é importante que a gente fique em casa, independente de ser grupo de risco ou não. A gente se protege, protege a nossa família e protege o próximo também. Obrigada, amor. Obrigada a todos. Beijo. Beijo.